Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Rosana e eu sou aluna da Unicamp. Estou participando do PIBID e junto com duas outras alunas, Keila e Júlia, nós fomos designados para o segundo ano do Ideobrando. E eu e Júlia, nós vamos apresentar essa aula sobre ciclos biogeoquímicos para vocês. Então, primeiro eu vou começar falando sobre o que é um ciclo biogeoquímico de forma básica. É um processo de ciclagem de alguns elementos químicos essenciais para a formação e manutenção da vida no planeta Terra. E eles definem como que esses elementos eles passam do ambiente físico para os organismos vivos que os utilizam para suas funções básicas e voltam para o ambiente físico, permitindo que eles continuem disponíveis nos ecossistemas e assim a vida possa ser mantida. Existem alguns ciclos biogeoquímicos diferentes, nós vamos falar de 4 deles aqui: o ciclo do carbono, o ciclo da água, o ciclo do oxigênio e o ciclo do nitrogênio. Eu vou começar falando para vocês sobre o ciclo do carbono. O carbono ele é o elemento principal que compõe as moléculas orgânicas, que compõem a vida. Então, ele é muito importante para a manutenção, para a formação da vida. E a maior parte do carbono no nosso planeta é encontrado em forma de gás carbônico na atmosfera. E existem alguns organismos, os produtores, que são capazes de capturar ou de sequestrar esse carbono. E esses organismos são plantas, algas, bactérias quimiosintetizantes, que eles capturam esse carbono da atmosfera e eles realizam um processo ou de fotossíntese ou de quimiossíntese que vai utilizar esse carbono do gás carbônico para converter, para sintetizar carboidratos, como a glicose, por exemplo, que são fontes de energia. Então, ocorre aquele processo que vocês já conhecem da cadeia alimentar, que os consumidores primários vão consumir esses produtores, e aí os consumidores secundários consomem os consumidores primários, e segue essa cadeia alimentar, e o carbono que está ali presente nos carboidratos, ele vai passando por esses organismos vivos que vão utilizar esses carboidratos para produzir energia, e essa energia vai ser necessária para a realização de suas funções vitais. E aí esse carbono ele precisa voltar depois para a atmosfera, para o ambiente físico, para completar esse ciclo. E existem alguns processos que são responsáveis por isso. O primeiro deles é a respiração aeróbica, que é realizada pelos seres vivos. Por exemplo, quando nós inspiramos, a gente está consumindo oxigênio. E quando a gente expira, a gente está devolvendo esse gás carbônico para a atmosfera. Outro processo é a decomposição. Quando chega lá no final da cadeia alimentar, esses organismos decompositores vão quebrar a matéria orgânica complexa, essas moléculas orgânicas complexas, em moléculas mais simples, e também vai estar devolvendo esse carbono para o ambiente físico. Existem outros processos que, bem, não são processos naturais, que acabam também entrando nesse ciclo e desregulando, por exemplo, as queimadas nas florestas, o desmatamento, a queima de combustíveis fósseis. E todos esses processos, eles também estão liberando gás carbônico na atmosfera. Isso faz com que o nível de gás carbônico na atmosfera aumente. E assim, o gás carbônico é muito importante para a manutenção da vida, porque ele é um gás estufa, então ele consegue reter calor. E essa retenção do calor é importante para manter a temperatura do nosso planeta, manter uma temperatura que seja estável e ideal para a vida. Só que quando esse nível de gás carbônico aumenta a ponto de que a temperatura média do planeta também começa a aumentar e às vezes traz consequências negativas, por exemplo, o derretimento das calotas polares, que acaba destruindo o habitat de alguns animais e também eleva o nível dos oceanos. Então, assim, o efeito estufa, ele é algo natural, que é muito importante. Só que quando esse efeito estufa, ele acaba ocorrendo de forma excessiva, tipo, o calor começa a ser muito alto, isso a gente chama de aquecimento global. E uma outra consequência negativa para o aumento do gás carbônico na atmosfera é a acidificação dos oceanos. Porque esse gás carbônico ele é dissolvido também nas águas dos oceanos. E isso é um processo importante, porque o gás carbônico ele vai reagir com a água e vai formar ácido carbônico. E aí vai ter a liberação dos íons H+, que vai
diminuir esse pH, e também tem o carbonato. E o carbonato ele se liga ao cálcio, formando carbonato de cálcio, que é a matéria-prima para a formação das conchas de alguns moluscos e de mariscos. Então, assim, ele é muito forte, só que quando está em excesso, esse carbonato acaba se ligando mais ao H+, preferencialmente, formando bicarbonato, e aí acaba prejudicando também a formação de carbonato de cálcio. E aí, além disso, também tem aquele fenômeno do embranquecimento dos corais, que você já deve ter ouvido falar, isso às vezes é cobrado em vestibulares, que o que acontece? Os corais, eles têm uma relação simbiótica com algumas algas que são responsáveis por dar aquela coloração. E essas algas, elas também fornecem nutrientes para os corais. Só que quando o pH dos oceanos acaba baixando muito, fica muito ácido, essas algas elas são expulsas e então ocorre esse embranquecimento dos corais, além de eles terem menos nutrientes, então se isso se prolongar por muito tempo, os corais também morrem. Então, sobre o ciclo do carbono, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido porque que esse é um processo tão importante para a manutenção da vida, mas que ainda assim existem alguns processos, algumas atividades que são realizadas por seres humanos que acabam desregulando esse ciclo, fazendo com que a quantidade de gás carbônico liberado na atmosfera seja maior do que o ideal e que acaba trazendo alguns prejuízos para o planeta.